9 ao 20. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. rapaz, Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando Jesus percebe que nós estamos duvidando, que nós estamos entrando no terreno da incredulidade, quando Jesus percebe que o nosso coração está se endurecendo, a saída é a missão. Jesus disse: vocês estão com coração duro. Jesus os repreendeu. Diz: vocês estão na incredulidade. Vocês, além de ter esquecido o que eu falei, agora as testemunhas oculares, as testemunhas reais, estão confirmando o que aconteceu e vocês continuam duvidando. Então vão para o campo missionário. Estão na incredulidade? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Estão com o coração duro? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Estão ressentidos e magoados? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Agora a lição faz uma pergunta curiosa. O que é que esse texto acrescenta à história da ressurreição? O que é que esse texto traz de novo na história da ressurreição? A lição tem um comentário que o que tem de novo nesse relato da ressurreição é que Jesus validou o testemunho de mulheres, que até então testemunho de mulher não era aceito, não valia. Você já pensou que discriminação, como era difícil para as mulheres daquela época, naquela cultura? Então Jesus validou o testemunho das mulheres. Ele não apareceu primeiro para os 11. Ele apareceu primeiro para Maria. Foi as mulheres, as primeiras testemunhas. Irmãos, isso aqui traz uma luz profunda sobre o cristianismo, sobre a fé. Jesus, quando ele decidiu se fazer homem, quando ele decidiu se tornar um ser humano, ele não se tornou um ser humano qualquer. Ele baixou o nível do mais baixo dos seres humanos. Ele foi buscar e foi resgatar todos os discriminados, todos os desvalorizados, todos os que não eram ninguém, todos os que não se sentiam dignos. Ele foi buscar, ele restaurou, ele trouxe à tona o valor de cada pessoa. Louvado seja Deus. Que coisa profunda, gente. Que coisa profunda. As mulheres não serviam como testemunha no julgamento. O depoimento de uma mulher não era aceito. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para uma mulher, e além de ela ser uma mulher, ela era uma mulher discriminada, uma mulher de vida suspeita, uma mulher da qual a própria Bíblia diz, uma mulher pecadora, uma mulher da qual ele tinha
expelido 7 demônios. Uma mulher que tinha caído, que tinha tropeçado, que tinha errado. Oh graça, oh graça! Que preciosa graça! A segunda pergunta da lição diz assim: o que seria estranho se o relato da ressurreição de Jesus fosse um relato inventado? Suponhamos que a fé cristã fosse fundamentada num relato inventado. Por que isso seria impossível? Irmãos, porque os discípulos, além de eles terem se esquecido do que Jesus falou, os discípulos duvidaram das testemunhas. Mesmo quando os dois voltaram de Emaús e disseram: o Senhor ressuscitou, Ele andou conosco, Ele conversou conosco, Ele nos chamou a nossa atenção para as Escrituras, para as profecias, Ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dEle, Ele vive. Mesmo assim, os discípulos duvidaram. Como é que os discípulos iam criar uma história, iam inventar uma história em cima de algo que eles não acreditavam? Então, irmãos, louvado seja Deus, os relatos são verídicos. Para contrariar tudo e todos, os relatos são verídicos. E a história comprova que aqueles discípulos que até então estavam na incredulidade, que até então estavam de coração duro, que até então duvidavam de tudo o que estava acontecendo, eles ofereceram a própria vida em defesa da verdade. Essa é a transformação, irmãos, que nós precisamos. Essa é a mudança na nossa estrutura que nós estamos buscando. Vamos perseverar, irmãos, até o fim. Porque o que Jesus operou, o que o Espírito Santo operou neles, o Espírito Santo está operando em nós. Você crê? Eu creio. Eu vou convidar o irmão Jefferson para fazer a oração e fazer a leitura do livro. Que Deus nos conduza durante o dia de hoje na iluminação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Irmão Jefferson,